Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e nos alegremos nele. Eu gostaria de saudar aqueles que estão se regozijando no dia do Senhor com a santa paz de Cristo. Hoje é o dia em que o Senhor nos convoca a estar na sua presença. Estamos aqui não porque a igreja presbiteriana, através de homens no passado, chegou até nós. Estamos aqui não porque gostamos do pastor Costa Neto, apesar de gostar muito dele, né? Estamos aqui porque o Senhor nos convoca nessa noite a nos reunir com Ele, para que Ele venha falar ao nosso coração, para que Ele venha nutrir a nossa alma, para que Ele venha nos exortar, para que andemos com fidelidade no seu caminho. Os puritanos, eu gosto de lembrar, eles diziam que esse dia é o dia da feira da alma. É o dia que nós saímos ao encontro do Senhor. E Ele vem ao encontro da sua noiva, que é a igreja, para nutri-la, para abençoá-la. Estamos aqui nessa noite, nesse propósito, de nos reunirmos com o Senhor para ouvir a sua voz e crescer na sua presença. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Levítico, capítulo 26. Levítico, capítulo 26. Nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo 12. Terceiro livro da Bíblia, o livro de Levítico, capítulo 26, dos versículos 1 até o versículo 12. Leamos com atenção a palavra do Senhor. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada na vossa terra para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. E a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz à terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante. E farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. E perseguirei os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100 deles, e 100 de vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E para vós olhareis, e vos farei frutificar, e multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. E comereis da colheita velha, há muito tempo guardada, e tirareis fora a velha por causa da nova. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. E andarei no meio de vós, e vos serei por Deus, e vós sereis o meu povo. Vamos orar, queridos? Pai, muito obrigado pela porção lida da Tua palavra nesse instante. Fala aos nossos corações, Senhor. Nos edifique, nos console, nos exorte. Nos chame, Senhor, a fidelidade a Ti, porque Tu és o nosso Deus e nós somos o Teu povo. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Conta-se que havia um jovem chamado Lucas, que ele gostava e sonhava em se tornar um piloto de avião. Desde criança, Lucas olhava para o céu, fascinado pelos aviões que cortavam as nuvens. Um dia, o seu avô, um ex-piloto, percebeu a paixão do neto e decidiu fazer então algo especial com ele. E convidou Lucas para um passeio de avião dentro da cabine. No dia do voo, o avô e Lucas chegaram ao aeroporto e o avô começou a explicar como funcionavam os instrumentos e o controle daquela aeronave.
Enquanto ele explicava, ele fez uma promessa ao seu neto. Se você seguir as minhas instruções e se você confiar em mim, voaremos juntos e você verá o mundo numa perspectiva como você nunca viu. Lucas estava animado, porém nervoso com esse voo. No momento em que entraram no avião, Lucas sente então seu coração acelerar. E ao decolar, o avô lembrou a Lucas da importância de obedecer às instruções durante esse voo. Confie em mim e no que eu disse a você. Vamos alcançar novos horizontes juntos. Durante o voo, Lucas viu paisagens deslumbrantes, montanhas belíssimas, majestosas, rios que pareciam fitas azuis entre o céu e a terra. E a cada momento o seu medo se dissipava e ele experimentava uma alegria que nunca ele experimentou antes, através de uma liberdade, através de uma confiança junto com seu avô. E essa história nos remete a refletir na aliança que Deus fez com o seu povo e na obediência que ele exige do seu povo para que nós gozemos de segurança e de suas bênçãos divinas. Hoje nós vamos explorar um pouco mais do significado dessa aliança e o que isso implica para o nosso relacionamento com Deus. O capítulo 26, esse capítulo que nós lemos agora, ele é uma solene conclusão de um corpo principal da lei levítica. Os preceitos que seguem após esse texto que nós lemos, ele traz, e as suas explicações seguintes, elas dizem respeito a algumas questões particulares, que são repetições de algumas explicações do que Deus já falou para o seu povo anteriormente. Esse capítulo contém uma aplicação geral de todas as leis, de tudo aquilo que Deus estava cobrando do seu povo. Ele faz algumas promessas de recompensa até o versículo 13 e do versículo 14 em diante, até o versículo 46. Ele faz ameaças por causa da desobediência. Observe que Deus fala um pouquinho de bênção, mas ele fala muito de maldição. Isso nos faz lembrar que Cristo fala mais do inferno do que do céu. E qual é o sentido disso? É porque o Senhor está alertando o seu povo a não viver em desobediência. Porque quem vive na desobediência, o fim é perecer. Por isso que ele fala tanto de maldições em caso de desobediência, e Cristo falou tanto em inferno, não para que o seu povo caminhe nessa direção, mas para que o povo evite a desobediência. E nós encontramos, primeiramente, uma repetição de 2 ou 3 principais mandamentos, no versículo 1 e 2, uma promessa convidativa a todas as coisas boas que a terra e essa vida pode produzir em caso de obediência. Depois o Senhor faz uma terrível ameaça com juízos destruidores que traria sobre seu povo se eles fossem rebeldes e desobedientes. Mas no final, uma graciosa promessa de retorno à misericórdia àqueles que se arrependem dos seus pecados, aqueles que abandonam os seus maus caminhos. E assim eu gostaria de dar continuidade à série de exposições com o tema Eu Serei o Teu Deus. Nessa data de hoje, eu queria trazer o tema Eu Serei o Teu Deus e Tu serás o meu povo, as bênçãos provenientes da obediência. Mas como então, queridos, olhar para todas essas bênçãos e como receber essas bênçãos de Deus? Em primeiro lugar, recebemos essas bênçãos de Deus atendendo o seu chamado à fidelidade. O versículo 1 e 2, o Senhor diz, não farei para vós ídolos, nem vos levantarei imagem de escultura, nem estátua, nem pedra figurada para se inclinar diante dela. Guardareis os meus sábados, reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. O Senhor chama o seu povo para o instruir, para renovar a aliança de bênçãos que tem com ele. Deus sempre foi um Deus presente no meio do seu povo, sempre foi um Deus abençoador, mas o povo sempre sofria, porque desobedecia a Deus, abandonando a sua fé, abandonando a dependência de Deus. E sofria o pior de todos os castigos, que é a ausência de Deus. Viver sem Deus é o pior de todos os castigos, é o castigo final reservado para aqueles que durante essa vida não entregam sua vida a Cristo, reconhecendo Ele como seu Senhor.
Lemos no segundo mandamento que Deus é um Deus zeloso. E essa palavra zeloso no original, ela é caná. Ela é semelhante ao nosso em português ciumento. Deus é um Deus ciumento. Ele não quer ver o seu povo levantando outro ídolo. Ele não quer ver o seu povo se curvando a ídolos, pois ele tem ciúmes do seu povo. Ele zela por você. Ele não quer ver você se inclinando a outros ídolos. Ele lhe ama. Ele zela, tem ciúme. E aqui no verso 1 encontramos o Senhor abrindo a sentença para com o povo, dizendo que o povo não tenha nenhum ídolo, nenhuma forma, e que seu povo não venha inclinar-se a esse ídolo, por uma razão que ele deixa muito claro. Ele diz: eu sou o Senhor vosso Deus. Não há outro Deus ao qual toda criatura deva se curvar, que não seja o Deus único e o verdadeiro. E ele diz: não se curvem, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Ele é a fonte de toda bondade, ele é a fonte de toda prosperidade que precisamos em nossa vida. Moisés deu ao povo alguns excelentes motivos pelos quais eles deveriam obedecer ao Senhor. O primeiro desses motivos, eles deveriam obedecer ao Senhor por causa de quem Deus é, no versículo 1. O Deus de Israel, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus vivo e não um ídolo feito por mãos humanas. Ele os lembrou: eu sou o Senhor vosso Deus. E o nome do Senhor aí está escrito com letras maiúsculas na sua Bíblia, porque está se referindo ao Deus Jeová, ao Deus da aliança. Ele está dizendo: eu sou o Senhor, teu Deus, que fiz aliança com teus pais. E essa aliança eu estou renovando hoje com você. Aquele que entrou num relacionamento de aliança com Israel, para a qual os hebreus disseram: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Lá em Êxodo 19, 1 e 8. O teólogo A.W. Tozer lembra que a essência da idolatria é alimentar pensamentos sobre Deus que não são dignos dele. Quando o povo abandonou a adoração a Yahvé em troca da adoração de ídolos, ou pior, tentou adorar Jeová através dos ídolos falsos ao mesmo tempo, deixou a realidade e passou a viver na ilusão, deixou a verdade e passou a viver numa mentira com consequências catastróficas. Apesar da promessa que haviam feito de obedecer ao Senhor, os israelitas quebraram logo esses 2 primeiros mandamentos. Moisés lembra que, além de servirmos a Deus por causa de quem Ele é, devemos servir a Deus por causa do que Ele fez no meio do seu povo. A palavra sábados, ela está no plural na sua Bíblia e não está errada. Quando a palavra vem no plural, ela refere-se a todos os dias especiais no calendário de Israel e não apenas ao 7º dia da semana. No calendário judaico, observamos que esses dias especiais lembravam aos israelitas a bondade de Deus para com eles. A Páscoa, por exemplo, era um memorial do livramento que Deus deu ao seu povo quando estava cativo no Egito. A festa dos tabernáculos lembrava a eles o cuidado que Deus tinha para com eles no deserto. A festa das primícias e Pentecostes, considerada como festas de colheitas, referiam às bênçãos de Deus sobre o trabalho deles no campo. E a festa do tabernáculo era um tempo de alegria pelas colheitas do fruto recebido nos tempos dos vinhedos e pomares. Mas tinha uma outra festa semanal, que era o dia do Senhor. Era uma lembrança que os israelitas eram um povo especial de Deus, pois o 7º dia era um sinal entre Deus e Israel. Está lá em Êxodo 31, 13. E ao descansar no 7º dia, os israelitas poderiam dar graças a Deus por pertencer ao verdadeiro Deus, ao Deus vivo, que havia separado este povo do meio de muito povo, para ele ser o Deus desse povo e o povo ser o povo dele. Era um momento que ele repassasse essa história a partir do Êxodo, não somente para que eles meditassem sobre a bondade de Deus, mas para que todas as nações viessem conhecer a Deus a partir de Israel. E terceiro, por causa do lugar onde Deus habita.
O Deus de Israel habitava no acampamento deles. Os israelitas tinham seu tabernáculo sagrado no meio do acampamento, uma nuvem de glória pairando sobre ele. As nações ao redor tinham seus templos vazios, com seus deuses criados por mãos humanas. Mas Israel tinha um Deus verdadeiro, habitando, se manifestando no meio do seu povo. E ainda assim, vendo todos esses sinais, como é que o povo poderia então desobedecer ao Senhor quando o Senhor estava tão próximo deles? A desobediência deliberada a Deus não era apenas uma transgressão contra a sua santa lei, mas também uma profanação do seu santuário. Pecar significava contaminar todo o acampamento. É por isso que as pessoas que eram consideradas cerimonialmente impuras, elas deviam ser tiradas para fora do acampamento deles. O Espírito de Deus hoje habita em nós e não devemos entristecê-lo ao usar os nossos corpos para fins pecaminosos. Se um israelita, por exemplo, sacrificasse um porco no altar ou espalhasse ossos humanos no átrio do tabernáculo, seria culpado das maiores transgressões à lei de Deus. Cristãos com uma conduta sexual ou uma conduta moral inapropriada, ou que contaminam suas imaginações com pensamentos perversos, são igualmente culpados de gravíssimas transgressões diante de Deus. Deus chama o seu povo à fidelidade, mas o Senhor está chamando por quê? Porque o Senhor quer derramar bênção sem medida sobre o seu povo, mas o seu povo precisa ajustar os pés primeiro. Deus quer nos abençoar, Deus é um Deus rico de bênção, é um Deus onde toda a bondade flui dele, toda a riqueza flui dele. Ele quer abençoar o seu povo, mas o seu povo insiste em andar em caminhos errados. Ao observarmos esse texto, talvez venhamos até nos gabar dizendo que há muitos anos não nos curvamos diante de deuses fabricados por mãos de homens, deuses de gesso, de madeira, de metal ou qualquer outro material. Mas o crente, o evangélico hoje em dia, ele é um ser idólatra. Ele não é aquele idólatra de se curvar diante de uma estátua de gesso, de madeira. Porém, a idolatria moderna, diferente do que se via no Antigo Testamento, não se apresenta, como falei, em estátuas, em figuras feitas por mão de homens, mas nas formas dos valores, nas atividades, nos objetos e nas pessoas que tomam o lugar de Deus na nossa vida. O que é que tem tomado o lugar de Deus na vida do seu povo? Assim como o povo de Israel abandonava o Senhor em busca de deuses que pareciam mais acessíveis, mais alinhados a seus interesses, hoje muitos cristãos, conscientemente ou de forma inconsciente, se inclinam buscando um culto ao sucesso, culto ao dinheiro, culto ao prazer, culto à popularidade. Vemos muitos cristãos negociando seus princípios mais caros para ascender em carreiras de sucesso. Mentem, trapaceiam, fabricam resultados falsos, adulteram planilhas, mexem no sistema, entre outras coisas obscuras. Tudo isso para ascender profissionalmente. Muitas vezes negligenciam os sábados cristãos, para trabalhar em busca de sucesso. E quando esse sucesso vem, queridos, ele já cobrou um preço altíssimo. Quando esse sucesso vem, já levou nossa família. Quando esse sucesso vem, muitas vezes já levou nossa dignidade, nossa honra, nossa paz, o nosso testemunho cristão. Tudo isso é idolatria, pois para se chegar a esse sucesso, geralmente é preciso colocar Deus de lado e se curvar a todas as propostas deste Deus falso chamado sucesso. Já dizia um pensador que nenhum sucesso na vida compensa o fracasso do lar. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso da sua vida espiritual. Vemos ainda culto ao dinheiro. Isso ainda é mais fácil de perceber. Cristãos se vendendo por dinheiro, vendendo seus princípios e valores para A, para B, em troca de somas de dinheiro. E essa época de política, é uma época boa para vermos quem está negociando os seus princípios cristãos. Pessoas que se vendem para candidatos que são de partidos declaradamente
ideologicamente anticristãos. Partidos que militam pela liberação de drogas, enquanto a igreja faz campanha em favor dos orfanatos, em favor do desafio jovem, em favor de casas de recuperação. Crentes trocam seus princípios apoiando candidatos com valores anticristãos que militam em favor da liberação de drogas. Enquanto a igreja ora em favor dos viciados se libertarem, cristãos vão lá e elegem candidatos que buscam a liberação de drogas, que militam em favor do aborto. Enquanto pregamos a vida, o cuidado pela vida, alguns negociam seus princípios para escolherem candidatos que apoiam o aborto, pela intervenção do Estado na educação dos nossos filhos. Militam até mesmo pela idiotização das pessoas, fazendo com que elas deixem de falar o belo, correto e bom português para falar como se fosse um doente mental. Militam ainda contra o papel da família na sociedade, querendo promover um verdadeiro ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo na nossa sociedade, aumentando mais ainda a corrupção moral e a promiscuidade da nossa nação, que tem 70 milhões de evangélicos, mas que não conseguem influenciar positivamente. Nós só vemos crescer a corrupção, a violência, a promiscuidade. Onde estão os 70 milhões de evangélicos? Onde estão aqueles que se dizem povo do Senhor para mudar a realidade da nossa nação? Romanos 1,32 nos alerta. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Crentes aplaudindo toda essa bagunça em nosso país, isso em troca de esmolas apelidadas de benefícios sociais, saem aos quatro cantos dizendo: o amor venceu. Meu irmão, não seja enganado. Não existe amor fora de Cristo. Somente Cristo é a fonte do amor que o cristão precisa. O amor está em Cristo, não está em A e B. E Deus vai cobrar esse culto falso de todos aqueles que se distanciam dos seus princípios cristãos, para se aproximarem dessas pessoas que militam contra o Evangelho. E esse afastamento ocorre porque as prioridades e afetos começam a girar em torno de metas pessoais e não no reino de Deus. Em busca de sua satisfação e ego, em vez de uma busca sincera por Deus e pela sua glória. Fomos chamados para espalhar a glória de Deus aqui na terra, mas parece que alguns ainda não compreenderam isso. Quando o trabalho, a imagem pessoal nas redes sociais, o poder e o lazer, eles se tornam obsessões, acabamos sacrificando tempo, adoração, que pertence exclusivamente a Deus, e nos curvamos a esses deuses falsos da era moderna. Assim, a ilusão moderna de que podemos conciliar esses ídolos com a fé cristã leva-nos, na verdade, a viver uma vida dupla. Porque Paulo diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa, meu irmão, é qualquer outra coisa que você estiver imaginando agora na sua mente. Paulo diz: façais tudo para a glória de Deus. Não dá para viver uma vida dupla. Isso enfraquece a comunhão com o crente e o Senhor e joga no lixo a sua vida espiritual e o seu testemunho. Ainda tem o culto ao prazer e à popularidade, que é outra praga que tem entrado sorrateiramente na igreja. As pessoas estão perdendo, me permita a palavra, a noção do ridículo. E vão para a internet fazer palhaçadas em busca de popularidade. Muitas vezes usam o santo nome de Deus para fazer chacotas. Abandonam os valores bíblicos e postam fotos sensualizando, caçando likes, caçando interação e engajamento. Não importa qual parte do corpo mostrar. É preciso mostrar a parte do corpo que atrai mais likes, mais engajamento. E a santidade do corpo, que a Bíblia tanto ensina, onde tem ficado. Foi colocada de lado, e isso é idolatria. Deus jamais abençoará esse comportamento.
O Senhor continua a chamar o seu povo à fidelidade. Ele continua sendo o único digno de nossa adoração, de nossa reverência, de nosso temor. E o Espírito Santo que habita em nós continua a nos chamar para a santidade. O Senhor quer nos abençoar. O Senhor quer estender a sua mão para nós. Mas o Senhor quer que obedeçamos e sejamos fiéis. Assim, à semelhança do povo de Israel, somos convidados a rejeitar qualquer ídolo moderno, buscando alinhar nossas vidas ao propósito e à vontade revelada nas Escrituras. Ao fazer isso, evitamos de contaminar o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, e permaneceremos na presença de Deus, que é toda a fonte de bondade e amor que nós precisamos. Não precisamos negociar os nossos valores, não precisamos negociar o nosso princípio, porque se estamos trabalhando, quem nos sustenta é Deus. Se estamos desempregados, quem nos sustenta é Deus. Se a economia vai boa, quem nos sustenta é Deus. Se a economia vai ruim, quem nos sustenta é Deus. Mas parece que perdemos essa compreensão da providência de Deus quando chega a nossa vez de crer em Deus. Ensinamos isso, está lá no capítulo 5 da Confissão de Fé. Mas quando chega na nossa vez de provar que confiamos em Deus, nós trememos. Portanto, meus queridos, esse texto primeiro nos oferece algumas reflexões para avaliarmos quais são as prioridades e motivações que têm regido nossas vidas. Fazemos um autoexame perguntando a nós mesmos onde nós temos buscado o sucesso. Se é no dinheiro, se é no reconhecimento das pessoas ou se é na fidelidade a Deus, para que Deus se lembre dos justos. Lembra lá em Malaquias capítulo 3, que Deus tem um livro a qual Ele escreve o nome dos justos e se lembrará de cada um deles naquele santo dia do Senhor, o dia que o Senhor voltará para julgar toda a terra. Precisamos ainda refocar a nossa vida em Cristo, buscar intencionalmente viver para a glória de Deus, relembrando que toda conquista ou recurso é secundário a uma busca por uma vida que reflete o caráter de Cristo. Tudo que você tem deve refletir Cristo na sua vida. Tudo isso é secundário. Cristo é a nossa prioridade. Precisamos preservar nossa integridade no trabalho, com compromisso e com ética. Precisamos priorizar o trabalho durante a semana e priorizar o chamado quando o Senhor nos faz no seu santo dia para estar aqui ouvindo a sua voz. Precisamos discernir as alianças que nós fazemos na nossa sociedade, considerando as escolhas e se esses apoios estão alinhados com os princípios e valores da palavra de Deus, em vez de ceder às pressões sociais ou políticas que contrariem a nossa fé. Opte, meus irmãos, por defender princípios que fortalecem a família, a moralidade e a liberdade do exercício de sua fé, porque foi para isso que Deus lhe chamou, para você ser um embaixador. Você é um agente político na sociedade e você foi chamado para defender os princípios do Senhor. Eu serei o teu Deus e tu serás o meu povo. As bênçãos provenientes da obediência. Recebemos essas bênçãos atendendo esse chamado à fidelidade. Em segundo lugar, tomando posse dessas bênçãos, gozando as bênçãos da obediência. Os versículos 3 e 10, o Senhor começa a trazer uma advertência. E Ele agora promete prosperidade, paz e segurança para Israel como recompensa à sua obediência. Guardar os estatutos do Senhor é obedecer à sua santa lei. E se o povo de Deus fizesse isso, teria uma consequência magnífica de bênçãos quanto ao seu trabalho no campo, quanto à armazenagem e logística de tudo que produziam. Eles iam comer ainda da colheita anterior. Depois eles tirariam a colheita anterior dos seus silos e colocariam a nova, se fartariam de pão, era trigo sobrando. E não somente quanto ao trabalho, mas o Senhor promete algo ainda maior para eles, num tempo de grandes conquistas, grandes impérios. O versículo 6, o Senhor diz: também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante. Porque quando temos
ao Senhor como nosso Deus. É Ele que cuida da nossa terra, é Ele que cuida da nossa cidade, é Ele que cuida da nossa nação. Até os animais selvagens, o Senhor promete afastar do seu povo para que não haja acidentes. O Senhor cuida de nós, o Senhor está presente no meio do seu povo. Queridos, não para por aí, o Senhor ainda promete vitória sobre os inimigos. Por menor que seja o povo, ele sempre triunfará. Sempre sobressairá, porque é o Senhor que peleja pelo seu povo. A gente viu Gideão juntou aqueles homens todos e Deus começou a selecionar. Sobrou 300 homens para lutar contra um exército. É o Senhor mostrando: eu sou o seu Deus e você é o meu povo. Gideão obedeceu e foi vitorioso. Ao obedecer o Senhor e sua santa lei, o Senhor ainda promete fazê-los fecundos, multiplicar o povo, para Deus ser o seu povo, para que todo o povo seja a sua propriedade particular. Esses versículos apresentam uma promessa de bênçãos e proteção para Israel baseada na obediência aos seus mandamentos. O Senhor promete segurança abrangente, incluído nas propriedades privadas. O Senhor promete paz, vitória sobre os inimigos, ressaltando a conexão de viver segundo a lei de Deus, experimentando paz, experimentando tempos de prosperidade. Para nós, igreja contemporânea, essa promessa, embora pareça ser específica ao contexto do Israel antigo, ela foi oferecida à igreja do Antigo Testamento. Logo, Deus está oferecendo princípios valiosos sobre como obtermos paz, sobre como prosperar, sobre como ter sucesso na nossa vida. É obediência e submissão a Deus. A paz é o fruto da comunhão com Deus. Para o crente hoje, a paz prometida não se limita como ao antigo Israel, num contexto físico e agrícola, mas é uma paz interior, duradoura, que é oferecida a todos aqueles que confiam em Deus. E o próprio Cristo afirma: deixo-vos a minha paz. A minha paz eu vos dou. Essa paz o mundo não conhece. Essa paz o mundo não experimenta, porque ele não experimenta a obediência à lei de Deus. E quando ele não encontra essa paz, o que é que eles fazem? Se jogam dos shoppings, se jogam dos prédios mais altos, quando não buscam outras maneiras de tentar amenizar o seu sofrimento aqui na terra. Mas somente o crente pode experimentar isso. Essa paz é um resultado direto de que vivemos segundo os mandamentos de Deus e tudo aquilo que Ele nos ensina. Só o crente verdadeiro experimenta o novo nascimento, como Paulo fala lá em Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não encontraremos paz por intermédio do dinheiro, não encontraremos paz por intermédio da política, não encontraremos paz por intermédio do sexo, das drogas, não encontraremos paz por meio da libertinagem, só encontraremos a verdadeira paz, só gozaremos das bênçãos da prosperidade, de sermos fecundos em Cristo Jesus. Além disso, a propriedade é prometida, ela é refletida em nós como frutificação espiritual, como diz lá em Gálatas capítulo 5. O crente que vive sob o domínio de Deus, ele vive colhendo alegria, paz, bondade, mansidão, benignidade, colhendo esses frutos da vontade de Deus. E uma outra promessa que o crente ele participa quando obedece ao Senhor é a vitória sobre o mal. Isso nos lembra que mesmo enfrentando dificuldades, meus irmãos, oposição, podemos confiar que é Deus que nos sustenta. É Ele que combate por nós. Efésios 6, 10 a 18, reforça que nossa luta ela é espiritual, porque Deus nos dá uma armadura dele mesmo para resistir ao mal, para resistir aos dardos inflamados do maligno. É o Senhor que nos capacita para vencer.
A promessa de Deus de multiplicar e ser o povo, multiplicar o povo e ser o Deus de Israel se cumpre em Cristo para todos os crentes. Somos sua propriedade particular. E essa relação de pertencimento nos convida a um compromisso de fidelidade com Deus. Em 1 Pedro 2,9, nós vemos que a igreja é descrita como nação santa. Não é uma nação corrupta. A igreja é santa porque ela é um povo escolhido. Você está aqui porque você foi escolhido. Você foi pensado por Deus de uma multidão que caminha a passos largos para o inferno. Isso por si só já é motivo para que todos os dias, ao acordarmos, sejamos gratos ao Senhor e relembremos o que o salmista disse. Esse é mais um dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Por fim, embora Deus não esteja condicionado à nossa obediência para nos abençoar, ou então viver de acordo com os seus mandamentos, ele coloca o crente nesse caminho de obediência para que ele possa experimentar suas bênçãos. Para nós, igreja, essa passagem de Levítico nos convida a valorizar a paz de uma vida de fidelidade a Deus, confiando que Ele é fiel para prover, para proteger, para nos fazer frutificar, para fazer prosperar o seu povo no meio dessa terra, no meio desse mundo caído. Em Cristo experimentamos essa paz e segurança que ultrapassam o entendimento humano e nos firmam cada vez mais, como cantamos aqui. Ele não nos deixa nos desviar, porque é Ele que firma os nossos passos. Firma os passos do seu povo. Queridos, quando ouvimos isso, pensamos em algumas lições sobre paz, sobre frutificação espiritual. A primeira delas é que devemos buscar a verdadeira paz em Cristo. Talvez muitas pessoas estavam preocupadas com o resultado das eleições, indo para lá, vindo para cá, quem sabe até faltou o culto hoje. Deixou de atender o sábado do Senhor, querendo buscar paz em resultado de eleição. Mas a paz prometida por Deus é mais do que a ausência de conflitos, é mais do que o seu candidato que ganhou ou perdeu. Ela é uma paz interior permanente que só Cristo pode proceder e conceder ao seu povo. Isso nos chama a confiar nele como a fonte da nossa paz. Não é num casamento, não é num relacionamento, não é no trabalho, não é naquela promoção, naquele concurso que eu vou passar. Encontramos a paz em Cristo. Se você está buscando a paz em qualquer outra coisa, você vai continuar buscando e jamais vai encontrar. Precisamos também viver em obediência para frutificar espiritualmente. Assim como Israel era abençoado em seguir os mandamentos de Deus, a vida cristã, ela floresce e frutifica quando vivemos segundo os ensinamentos de Cristo. Isso significa demonstrar os frutos como amor, alegria e bondade que está lá em Gálatas 5. Precisamos confiar na providência divina. Precisamos lembrar que somos propriedade de Deus e devemos viver como seus filhos. Não adianta nos momentos de dificuldade clamarmos a Deus como Pai, se nos momentos de bênção não nos comportamos como filhos. Parece que somos bastardos ou órfãos. Esquecemos de Deus nos momentos de paz e prosperidade, mas nos momentos de angústia sabemos clamar Pai Nosso. Eu serei o teu Deus e tu serás o meu povo. Eu serei o teu Deus se vocês atenderem meu chamado com fidelidade. Eu serei o teu Deus fazendo você gozar das bênçãos da obediência. E por último, queridos, vivendo na presença de Deus. Versículo 11 e 12 é um versículo muito especial, que faz uma conexão muito especial que a gente vai ver. Eu queria ler esses dois versículos. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Chegamos aqui ao final desse texto, e aqui o Senhor faz mais uma promessa ao seu povo, mas uma promessa que parece um pouco óbvia.
Ele promete colocar o tabernáculo no meio do seu povo, mas o povo já tinha ali, então, o tabernáculo no meio deles. Essa promessa também ela carrega consigo um aspecto escatológico, pois ela vem se cumprir plenamente na pessoa de Cristo. Observe que tudo culmina para Cristo. A paz, o sucesso, a prosperidade, a satisfação, o contentamento, tudo aponta para Cristo. Deus está prometendo que Ele tem o melhor para o seu povo. Ele está prometendo habitar no meio do seu povo. O cumprimento dessa promessa é descrito por maestria por João, no seu primeiro capítulo do seu evangelho, a partir do versículo 6. Eu queria ler com vocês esse texto. Diz assim, João, capítulo 1, versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele, João, não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era o seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem na vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Por que eu fiz esse link aqui com esse texto? A promessa de Deus de habitar no seu povo, ela se completa em Cristo. Quando o próprio Cristo é dado por Deus em favor do meu e do seu pecado, para pagar a dívida que era minha, que era sua, aquela dívida impagável. E eu disse que você está aqui porque você foi pensado dentre pessoas que caminham a passos largos para o inferno. E o texto vai dizer aqui, aos quais nasceram não da vontade do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você está aqui porque você nasceu da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Habitou, aqui esse verbo, é uma palavrinha no grego que significa tabernaculou. João, ele escolheu essa palavra de forma consciente. Esse habitar não foi um habitar como nós habitamos em nosso lar. O verbo aqui, ele remete ao tabernáculo, a permanecer dentre as tendas, a residir em tendas no meio do povo, a fixar um tabernáculo no meio do povo. Então, Cristo, quando João está dizendo que ele tabernaculou, João está dizendo que ele é o cumprimento daquela promessa que o Senhor fez de habitar no meio do seu povo. Jesus Cristo é a promessa do tabernáculo de Deus, presente no meio do seu povo. Essa é a maior promessa que nós temos de Deus. Não é promessa de passar em concurso, não é promessa de casamento, de ter filhos, de ver os filhos se formando. A maior promessa de Deus para a sua vida é ter Jesus Cristo habitando em você. Então, por que nós nos desesperamos, buscando satisfação em outras coisas, se a maior promessa que temos de Deus é ter Cristo caminhando conosco todos os dias? Observe que João disse que somente aqueles que creram no seu nome, somente aqueles que buscam andar no caminho da obediência podem gozar desta dádiva, que é a maior dádiva na vida de um homem pecador. É ter a Cristo caminhando ao seu lado. O Senhor prometeu, o Senhor cumpriu. Assim como todas as promessas que Ele fez. Com isso, Ele permanece andando no meio do seu povo, abençoando, protegendo, curando, nutrindo, edificando, consolando, exortando a igreja que permanece de pé nesse mundo caído, nessa sociedade corrompida, permanece de pé, sendo coluna e baluarte da verdade.
porque ela ainda resiste e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque temos o Rei das Nações reinando sobre nós, andando em nosso meio, se fazendo presente no meio do seu povo. Essa igreja é chamada a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E ela permanecerá de pé triunfante para a glória de Deus Pai, que exaltou a Cristo sobre todos, e não há outro nome pelo qual encontramos a nossa salvação fora do nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja continua de pé. Entra governo, sai governo, a igreja continua de pé, porque ela é regida pelo Supremo Rei do Universo. Não há por que temer, não há por que se desesperar. A promessa de Deus de tabernacular no seu povo, culminando na encarnação de Cristo, revela uma grande realidade que fortalece a fé da igreja e sustenta a nossa caminhada até aquele grande dia em que nos encontraremos com Deus. No Antigo Testamento, a presença do tabernáculo era um símbolo poderoso do Deus que escolhia habitar entre o seu povo, demonstrando sua proximidade e cuidado com o seu povo. Deus nunca esteve distante do seu povo. Deus nunca esteve distante daqueles que lhe obedecem. Como João explica, o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, cumprindo o desejo de Deus de estar pessoalmente no meio do seu povo. Isso é glorioso. Jesus é a manifestação plena da glória de Deus no meio do seu povo. A sua presença permanece conosco, tornando a base pela qual nós somos edificados, nós somos fortalecidos. E aí eu repito com alegria que as portas do inferno não prevalecerão. Para a igreja contemporânea, a promessa de Cristo habitando entre nós nos traz uma esperança viva de porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Em um mundo marcado pela incerteza, por guerras, por desafios constantes, a presença de Cristo em nossa vida comunitária e individual é o que sustenta a nossa fé e nos faz perseverar. Essa presença gloriosa nos dá coragem, nos impulsiona a perseverar. Lembrando, meus irmãos, que nós não estamos sozinhos nessa caminhada, mas o Senhor promete estar conosco todos os dias. Ele age como uma âncora, afirmando a nossa fé, permitindo que enfrentemos as tribulações cheios de confiança, cheios de esperança, sabendo que o nosso barco não irá naufragar. O Senhor fortalece a sua igreja, sendo uma âncora onde nós podemos encontrar paz. A igreja é sustentada por essa presença de Cristo. Então ela torna-se um testemunho vivo da fidelidade de Deus no cumprimento de suas promessas. E a promessa de Cristo habitando em nosso meio é o lembrete de que até o grande dia do Senhor nós caminharemos com Ele, guiados por Ele, edificados por Ele, protegidos por Ele, seguro de que o próprio Rei do Universo reina em nosso meio e levará a nossa fé até a consumação. Portanto, queridos, a presença de Deus em seu povo é uma realidade transformadora, cheia de implicações práticas para a vida da nossa igreja nos dias de hoje. Em primeiro lugar, para finalizar, a igreja deve se reunir regularmente para cultuar e adorar a Deus, reconhecendo que a sua presença é o que nos traz vida. Não podemos estar fechando as igrejas, porque o Senhor nos chama a cultuar. Não podemos estar deixando de cultuar para fazer outras atividades, porque o Senhor nos chama a cultuar. O Senhor nos chama a participar dos seus sábados. E aqui nós estamos celebrando. E aqui o Senhor tem falado conosco. Quando cultuamos com cultos vibrantes, onde a adoração cristocêntrica é a base, e ajuda-nos a crescer como corpo em uma só unidade. Por fim, queridos, quando oramos juntos, reconhecemos também a presença de Cristo em nosso meio e experimentamos verdadeiramente a sua bondade para conosco. Experimentamos o Senhor agir e responder às nossas orações, e isso nos faz cada vez mais confiar na sua presença. Isso nos faz crer que o Senhor permanece vivo, agindo no meio do seu povo. Meus irmãos, voltando lá à história de Lucas,
com o seu avô no avião. Ao pousarem, Lucas percebeu que aquele voo não era apenas sobre como ver o mundo, mas sobre a relação de confiança que ele tinha com seu avô. A promessa de voar juntos se tornou uma metáfora para a relação que Deus tem com o seu povo, uma relação baseada na confiança e obediência, para que experimentemos as maravilhas que o Senhor tem reservado para nós. Assim como Lucas teve que confiar nas instruções do seu avô, também somos chamados a confiar nas promessas do Deus que diz: eu serei o teu Deus e tu serás o meu povo. A aliança de Deus com Abraão, expressa lá em Gênesis 17, é um testemunho poderoso da fidelidade e do compromisso de Deus com o seu povo. A frase "eu serei o teu Deus" não é apenas uma promessa que ficou num passado longínquo, mas uma realidade que ecoa até nossos dias, reafirmando a disposição de Deus em se relacionar intimamente com cada um dos seus filhos, com cada um de suas filhas. Busque a Deus incessantemente, coloque no Senhor toda a sua fonte de prioridade, porque é dele que vêm as respostas para as nossas vidas. É Ele que vai nutrir nossas almas cansadas. E ao refletirmos sobre o que significa para nós hoje sermos parte dessa aliança, somos convidados, meus irmãos, a nos perguntar: estamos vivendo de maneira a honrar esse relacionamento de Deus para conosco? Estamos dispostos a nos comprometer com Deus, assim como Ele se comprometeu conosco, dando para nós o que Ele tem mais de precioso? Será que estamos dando a Deus o que temos mais de precioso em nossa vida? Que possamos afirmar com nossa vida e ações que o Senhor verdadeiramente é o nosso Deus, que confiamos em suas promessas, sabendo que Deus é o que cumpre tudo aquilo que promete. E que sejamos então o seu povo e que Ele seja o nosso Deus. Que Deus nos abençoe.